Então, a gente começou essa série atrelado a isso, que chama Realizando Sonhos. E semana passada, se você não assistiu, a gente encoraja que você se exponha, né, ao nosso canal no YouTube e assista as 2 palavras anteriores. E semana passada, o pastor trouxe Descobrindo os Sonhos de Deus. E ele explanou como a gente pode descobrir os sonhos de Deus, tendo um compromisso para obedecer prontamente à voz do Senhor, reconhecer as habilidades, honrar relacionamentos e compartilhar do nosso sonho. E hoje eu trago para vocês a 3ª palavra da série, que é tomando decisões sábias. Então, gente, é sabido que o Senhor, Ele opera em nós o querer e o realizar. A Bíblia fala isso, que antes mesmo de a gente ter o desejo de fazer tal coisa, é o Senhor que aplica, é o Senhor que inclina o nosso coração. Então, antes de nós realizarmos qualquer coisa, o Senhor, Ele planta o desejo. Então, eu acredito que Ele tem para a igreja dele um desejo particular no coração. Quem sabe a gente enterrou os nossos sonhos com medo de realizar. Quem sabe a gente pensa, olha, mas eu sou velho demais para realizar isso. Mas o Senhor, enquanto nós temos fôlego de vida, para o Filho de Deus não há aposentadoria. Então, nós estamos aptos a sonhar. E uma maneira de a gente descobrir os sonhos de Deus é que todo sonho que Deus implanta no nosso coração, ele é sempre maior que nós. Porque Deus, tudo que Ele faz é tudo muito grande. Então, tudo que Ele coloca em nós tem que perpassar para eu abençoar as pessoas. Esse é um filtro que nós colocamos. Será que esse sonho provém de Deus ou é a minha ambição egoísta de realizar? Então, a gente vê que Deus, Ele se revela em sonhos. E se revelou para José. E deu algo para ele, dizendo, olha, você vai ser um cara que vai ser o libertador. Você vai governar. Só que esse governo do nome ser grande, do nome ser reconhecido, ele passava em abençoar as pessoas. O final disso, de enaltecer um homem, de levantar um nome famoso na terra, é para que você seja uma bênção. Então o pastor trouxe esses crivos da palavra de Deus, para que quando a gente tiver com a nossa lista, a gente faça essa pergunta criteriosa, esse sonho que eu tenho. Ser, quem sabe, um empreendedor, quem sabe ser uma pessoa influente na internet, isso é para abençoar pessoas, isso vai derramar vida na vida das pessoas. Então tem grande chance que esse sonho seja de Deus mesmo, né? E que Ele nos ajude a estabelecer os devidos filtros, porque você não pode deixar, gente, essa série passar de forma ordinária. Porque eu acredito que Deus, Ele dá uma direção no início do ano para o pastor da casa conduzir o seu povo. Então, se nós pegarmos a palavra e dermos como ordinária, mais uma palavra, ela não gera vida em nós. Então, que você possa, nesse início do ano, buscar de Deus. A pastora Sueli falou no final do ano passado, olha, eu estou buscando a agenda de Deus. Porque eu tenho várias coisas que eu desejo, mas se Deus não estiver na frente, não fez sentido. É como se fosse obra humana. E aquilo que o pastor trouxe semana passada, isso que vai aplacar o desejo e realização é quando a gente cumpre a vontade de Deus. Nada nessa terra ela tem o poder de nos satisfazer, de nos trazer contentamento constante e contínuo, não importa o que a gente vai passar, trazendo aquilo que Deus tem para nós, vivendo o propósito que Ele tem para nós. E essa palavra, ela vai trazer a parte do homem, são alguns pontos e poucos, mas aquilo que é do homem é aquilo que é de Deus, e a gente sabe que Ele está fazendo algo na nossa igreja. Você crê nisso, gente? Há um movimento do céu que Ele tem feito em Santa Catarina. É um celeiro, Santa Catarina. É muito próspero. Tem um povo comprometido, tem um povo sedento. A Camila me falou esses tempos, eu não quero ficar de fora, né, do que Deus está fazendo. Então não fique de fora, e você não vai ficar de fora do que Deus está fazendo. Mas existe um princípio na palavra de Deus, gente, que dar é de Deus, mas conquistar é do homem. Todas as vezes que Deus dava vitória, que Deus dava conquista de terra, no Velho Testamento, Deus, Ele acrescentava o seu povo, mas seu povo, Ele tinha que guerrear. Então essa palavra, gente, é para você entender como nos seus momentos de crise, nos seus momentos rumo ao sonho, a decidir, a discernir e a tomar decisões sábias, gente. Todo sonho sem ação, gente, ele vai ficar no mero desejo, no mero imaginário. Quantos sonhos a gente tem que não tira do papel, e a gente chega no meio do ano e fala, olha, a vida me levou, né? A neblina do Senhor está passando, a nuvem está passando, e parece que eu não estou produzindo, mas tem algo particular. Cada um de nós tem uma unção dada por Deus do céu, para que a gente vá e faça a nossa parte.
A Bíblia fala, gente, e adverte muito o procrastinador e o preguiçoso. Em Eclesiastes fala que quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eu fico pensando, gente, olhando, fazendo analogia de Eclesiastes, é como se a gente ficasse olhando para cima e a vida estivesse passando. A nuvem de Deus passando e parece que eu não me encaixo ali, parece que eu não faço parte daquele movimento, mas é porque eu preciso decidir agir e discernir. O sábio decide o tempo e o modo, ele discerne o tempo e o modo das coisas. E eu acredito que Deus está derramando nesse povo aqui discernimento de tempo e modo para cumprir aquilo que Ele tem, para trazer contentamento, para ser bênção para as pessoas. E há uma diferença que a Bíblia traz entre decisões, gente, decisões rápidas e decisões sábias. Geralmente, gente, têm essa diferenciação no fundamento da escolha. Decisões rápidas, gente, geralmente elas não têm um caráter eterno, são aquelas decisões que a gente tem na vida de cunho trivial, e geralmente elas são pautadas na nossa reação e na nossa impulsividade. São aquelas coisas que a gente tem que escolher, né? Vai comer saudável ou vai fazer o nosso gosto, né? Vai fazer exercício ou não vai fazer exercício, que são as decisões sem impacto eterno. Mas as sábias, que é o que nós vamos entrar nessa palavra, ela tem a característica de ter um fundamento, que é o temor do Senhor. Então, quando eu temo o Senhor, eu consigo refletir, ter discernimento sobre cada passo que eu tenho que tomar. Porque tem decisões que são decisivas. E a gente até recebia de um pastor lá em Curitiba, que nos mentoreava lá, ele dizia que nós temos até uma idade para errar. Porque depois, passado um tempo, se a gente erra muito, parece que é tão difícil recalcular a rota. Mas quando a gente entende o discernimento, a gente começa a aprender com os erros dos outros e a discernir, a ter menos tropeço. E eu acredito que Deus dá essa capacidade de discernimento do bem e do mal. A gente não chama de intuição, a gente não chama de emoção, mas Salmo 119:30 fala que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento ao simples. Ao simples, algumas traduções falam ao ingênuo ou ao humilde de coração. Gente, o bem e o mal entrou lá no jardim do Éden, quando o homem ouviu a voz da serpente, ouviu a proposta da serpente. Porque Deus tinha uma promessa: olha, eu tenho tudo isso aqui para você, eu faço a terra para você governar, você vai subjugar, você vai ser abençoado, porque você só conhece o bem. Mas com o fruto do pecado entrou o mal na humanidade, foi a consequência da desobediência. E nós perdemos a capacidade de só ver o bem. E a gente enxerga, né, gente? A gente enxerga um mundo, né, já sob o maligno, e a gente enxerga o mal. Mas a obra redentora de Jesus, ela derrama um dom de discernimento no seu povo, que é olhos espirituais para dizer: olha, tem uma aparência de bondade, mas me dá um ruim, a gente costuma dizer. Está me dando um ruim, não está fechando. Às vezes Deus está derramando o dom de discernimento para os próximos tempos que haverão de ver. Porque a gente, às vezes, é confundido até na noiva, até na igreja de Cristo. Então Deus pede sabedoria e discernimento para tomar decisões. E a sabedoria, gente, ela é diferente que o intelecto, diferente que a inteligência. Às vezes a gente pensa, a pessoa que tem, né, uma eloquência ou tem vários títulos, pensa: olha que pessoa sábia. Mas a sabedoria, gente, ela contém na palavra de Deus, ela contém no experimento da palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, na comunhão do Senhor e na aplicação dos seus princípios. Então, se eu ouço a palavra e não aplico, eu não vejo a minha vida transformada. Então, sabedoria é um fruto maduro da aplicação da palavra. É isso que Deus tem para nós nesse tempo. E entrando propriamente dito na palavra, eu trouxe para vocês essa noite o nosso patriarca da fé, né? Muitos já conhecem, né, essa história de Abraão. Se você quiser meditar nela, ela começa lá em Gênesis 12 e vai até o 25, todo chamado é Abraão. Abraão, ele tinha um chamado por Deus, ele era um homem já idoso já na sua idade, e ele foi chamado por Deus para ser uma bênção. Deus falou: tu vai ser uma bênção, eu vou fazer teu nome famoso, e você vai ser pai de uma grande nação. Deus tinha isso para ele, mas Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, e eu acredito, olhando para as escrituras, até onde a gente consegue enxergar, ele tinha uma vida estruturada. Não sei quem já teve que mudar de cidade, mudar de estado, quem sabe mudança de país. Precisa haver uma disposição, um desprendimento muito grande no nosso coração, quando é Deus que nos arranca daquele lugar.
E Abraão, ele teve que romper e sair da sua zona de conforto para cumprir aquilo que Deus tinha para fazer. Então a zona de conforto não é para o crente, né? A zona de conforto não é para os filhos de Deus. Ali, né, é um território bem gostosinho, confortável, mas às vezes Deus pede, saia daí, porque eu tenho algo muito maior para você. E Abraão, gente, ele desafia o que a gente entende de temperamento, porque ele tinha um temperamento muito manso, ele devia ser um fleumático. E olha só, gente, fleumático, ele demora para agir, né? Ele é um pouquinho mais moroso, e ele reflete mais, mas ele obedeceu prontamente. Então não há desculpa para o nosso temperamento, para a nossa personalidade em agir, em prontamente agir. Deus, ele não quer impulsividade do seu povo, mas ele quer prontidão. Eu escutei a voz do Senhor, eis-me aqui. Abraão não vinha todos os detalhes, mas ele obedeceu. E eu quero ler contigo então Gênesis 12, do 1 ao 3, que conta essa saída de Abraão da sua terra. Vamos lá então? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tá aí, gente, o chamado de Deus para Abraão, dizendo: olha, sai do meio da casa do teu pai. E como é gostoso a casa do pai, né? Água quente, conta, paga, né? Os adolescentes que sabem. Saia desse conforto e pegue a sua esposa e teu sobrinho Ló. E agora a gente vai entrar nesses passos para tomar decisões sábias. E o primeiro ponto que eu quero dizer para você, gente, é: decida orar por orientação. Muito a gente tem falado aqui sobre oração, parece até repetitivo, se dizer, olha, mas eu oro. Mas eu acredito que se Deus ele está falando novamente, é porque é muito importante. Quando a gente fala assim, vamos orar sem cessar, é orar por todas as coisas. A oração é o combustível da nossa vida. A oração é o oxigênio que a gente respira, é o ar que a gente respira. Há uma crise, né, na nossa sociedade, que é dessa independência, de não buscar a voz de ninguém, de agir conforme o seu próprio entendimento. Mas toda decisão, gente, ela vai partir de a gente buscar o Senhor. Na oração nós temos direção e clareza. O que nós temos aprendido aqui, né, gente, é não entregar as nossas listas prontas para o Senhor e dizer, olha, Senhor, tu abençoa, porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor vai me abençoar. Mas às vezes aquilo que é legítimo e que é bom, o Senhor tem algo excelente para nós. Então eu acredito, gente, que quando a gente ora pela presença de Deus, essa semana eu tive um tempo com o Senhor, assim, aquelas crises que a gente tem, que a gente só quer sentar e chorar, né? Fazer o show da autopiedade, chorar aos pés do Senhor. E é como se eu dissesse, olha, Senhor, é tão complicado, às vezes, você olhar para as coisas que estão acontecendo, para os sinais que a gente vê no mundo, que a gente sente falta do aconchego do Pai, a gente sente falta da presença do Senhor. E é como se o Espírito Santo me dissesse, olha, mas eu também sinto falta de vocês. Eu acredito nesse tempo que Deus está levantando novamente aquela paixão do quarto secreto. Aquela paixão de estar ali aos pés do Senhor e ver a direção dEle, como esses homens tinham. Cada chamado de Deus para Abraão, cada passo que Abraão dava, cheio de... E ele levantou um altar de adoração. E Abraão levantou um altar de adoração para o Senhor. Ele reconhecia quem guiava os seus passos. Ele reconhecia o chamado de Deus. Ele reconhecia que ele era homem carnal, homem infalível, e que Deus precisava estar com ele. A cada passo ele levantava as pedras. Olha o memorial, olha, o Senhor fez para mim. Eu acredito que a gente precise voltar a ouvir a voz do Senhor, a voz nas Escrituras. Olha, isso daqui eu não tinha visto antes, é voltar a ter amor pela presença do Senhor. Tem uma profecia de Amós que fala que nos últimos tempos Deus derramaria fome e sede na terra. Fome e sede na terra da presença dEle. Porque nada satisfaz a alma quando a gente começa a conhecer e a crescer no conhecimento de Jesus. Nada satisfaz a nossa alma. Nós precisamos ansiar e colocar tudo diante do Senhor. Tiago 1 fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Sabedoria, aonde a gente busca sabedoria pedindo ao Senhor. A gente sabe que ele apareceu para Salomão em sonho e pediu, olha, Salomão, peça o que tu quiser que eu te darei. E eu fico imaginando Deus aparecer para nós em sonho e fazer esse pedido que nós pediríamos.
Salomão ali estava em tenra idade, era jovenzinho, era o sucessor do seu pai Davi. Ele, olha, eu sou jovem, eu não sei de todas as coisas, eu quero discernimento para governar bem o meu povo. Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que ainda acrescentou riqueza, e acrescentou fama ao seu nome, quem sabe visibilidade nas nações. Ele era reconhecido como o homem mais sábio. E eu fico pensando, gente, a gente vai precisar de sabedoria lá para liderar o nosso hub. Os líderes de hub aqui, como precisam de discernimento, como às vezes precisam de um plus do céu. Olha, Senhor, da minha vista eu já fiz tudo, eu já orei, eu já fiz tudo, eu preciso da sabedoria para governar bem. A sabedoria de Deus é a base para nós tomarmos decisões seguras, evitando escolhas baseadas apenas na intuição e na emoção. A gente sabe que as nossas emoções, elas são enganosas, a nossa mente mente para nós. Nós sabemos que o nosso coração não é uma boa bússola, ele não tem leme, ele é desenfreado. Um dia pensa uma coisa, outro dia se expõe a uma notícia e já entra em ansiedade. O nosso coração não é uma boa bússola. Então nós sabemos que nós não fomos chamados para sentir, mas para agir, para obedecer prontamente aquilo que a palavra fala. Ore pelo seu sonho, meu irmão, coloque diante de Deus. Se você tem um sonho de casar, eu tinha um sonho de ter uma família. Coloque diante do Senhor agora que você está ouvindo a palavra, discernimento. Não é porque o vaso é bonito, serve na igreja, que seja este para você. Mas só com discernimento para você conseguir fazer uma boa decisão. Essa decisão é importantíssima na nossa vida, com quem a gente vai passar a nossa jornada aqui da terra. Se você quer abrir um negócio, você tem que discernir, é uma terra de muita produção, de muitas oportunidades. Mas cuidado com aquele que você vai fazer aliança. Cuidado com aquele que você vai se aliançar. Todo negócio é como um casamento. Uma transferência, na verdade, o que é meu é seu, o que é dele é meu. Então, discernimento daquelas pessoas que até vão andar do nosso lado nos próximos anos. Eu trouxe 3 tópicos, gente, de decisões baseadas. Se você colocar um filtro, você vai ver que você passa por essas decisões na sua vida. Ou decisões baseadas em proposta, ou em necessidade, ou em propósito. Decisões, gente, baseadas em propostas, geralmente são aquelas oportunidades externas que nos sobrevêm. Olha, eu tenho uma proposta para você, não é assim? Vocês já não escutaram? Eu tenho uma proposta para você. Abraão, ele recebeu uma proposta de Agar também. Estava demorando o filho da promessa. E Sara, ela fala assim para ele, olha, pega Agar, a minha serva, se deita com ela. E quem sabe faz um filho para que seja o meu descendente. Foi uma proposta. Não estava atrelado à agenda de Deus, não estava no propósito de Deus, aquela decisão. Deus tinha um propósito com Ismael, tinha um propósito com Ismael, mas não daquela forma, quem sabe. Porque a primeira palavra, olha, foi através da sua mulher, Sara, e não da sua serva, Agar. É uma proposta, vindo externamente para nós. Às vezes a gente responde a proposta do outro, a agenda do outro, e não aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Jesus, ele recebeu uma proposta de Satanás quando ele teve fome. Satanás fala, olha, se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras aqui em pães e sacia a tua vontade. Às vezes as propostas vão pegar bem naquela área frágil da nossa identidade. Vão nos pegar por dentro e dizer, olha, se tu é mesmo isso, prova que você é. São as decisões por propostas, discernimento para essas decisões. Decisões baseadas em necessidades são aquelas ligadas à circunstância de segurança, de alimento, aquilo que realmente o homem sai todo dia para trabalhar, para fazer os seus corre, trazer provisão no lar. São necessidade. O povo no deserto, ele teve necessidade, ele teve fome. Ele olhava para trás e murmurava, meu Deus, mas a minha vida era muito melhor antes. E quando vier uma decisão baseada em necessidade, nós temos que ter no nosso coração, é que Deus é o Deus provedor. É Ele que sacia a necessidade. Não é o nosso trabalho que provê, a nossa segurança é nele. Na necessidade, quando ela bate na nossa porta, e ela bate para todos, seja de alimento, seja de saúde. Olha, Deus é aquele que me cuida, é Deus que provê. Ele pode levantar quem Ele quiser, mas Deus às vezes Ele quer se manifestar novamente como um maná, como um pão vivo. Tentamos de tudo, mas olha, Deus Ele vem e supre a necessidade. Não se venda na necessidade, não se venda no propósito, na proposta, porque geralmente essas duas áreas não estão em conformidade com a palavra de Deus. O crivo da decisão sempre vai ser a palavra de Deus. José, gente, ele sabia ter uma decisão baseada em propósito.
E é aqui que a gente tem que andar, em decisões, gente, que são baseadas num propósito muito maior, estabelecido por Deus. José, ele foi dito, olha, lá vai o sonhador, pelos seus irmãos. Seus irmãos não entendiam o propósito de vida dele, olhavam para ele, olha, lá vai aquele que diz que vai governar sobre nós. E ele foi injuriado, injustiçado, você sabe a história de José, até que ele fosse uma bênção para aquele povo. Mas ele sabia o propósito que ele tinha, ele conhecia Deus, ele sabia que tudo aquilo que ele passava seria reflexo, seria atrelado ao seu propósito maior de ser uma bênção naquela nação. A pergunta desse primeiro ponto, querido, é: o que Deus quer que você faça? Essa é a pergunta. Não sei se você tem o teu bloco de notas, mas o que Deus quer que eu faça? O segundo ponto é: decida pedir conselhos. O homem sábio, gente, ele busca conselhos e orientações de pessoas mais sábias que ele. A gente também vê a crise nessa geração, a independência da tomada de decisão, que foi aquilo que aconteceu lá no Éden. O homem decidiu, escutar uma outra voz. Mas nós temos na noiva pessoas muito sábias, pessoas mais experientes na palavra, que caminharam mais à frente que nós, têm experiências maiores que as nossas. Então, assim, quando eu olho isso, eu sempre lembro da igreja local, que é um celeiro que Deus derrama pessoas habilitadas para nos aconselhar. Provérbios fala: uma guerra se faz com sábias orientações, e a vitória é alcançada com muitos conselheiros. A Bíblia, gente, é repleta de mandamentos recíprocos, que fala: olha, amem uns aos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros. Mas sabe o que às vezes acontece com a gente começa a banalizar aquele que a gente vê toda semana, assim como Jesus, olha, ele era o filho do carpinteiro, o que pode ter de bom nesse homem? Às vezes a gente tem esse olhar para o nosso líder de hub, que Deus escolheu para nós, a gente quer escolher um outro, não que a gente não possa ter essa liberdade, mas às vezes a gente forma ídolos e iconiza pessoas lá na internet, olha, está lá a pessoa que vai me aconselhar. Jesus, ele se intitula a videira verdadeira, ele disse: olha, vocês são um ramo. Isso a gente pode fazer analogia da igreja local. Tudo que a gente precisa é contido na igreja local, que é um organismo vivo, onde tem pessoas que são expertas em relações saudáveis das finanças, que vão ensinar como nós gerir as nossas finanças, como gerir as nossas emoções. Jesus, ele mandava os seus discípulos sempre de 2 a 2 na missão. Isso para o nosso coração remete muito, gente, nós não nos orgulharmos, porque o sonho de Deus, ele sempre vai precisar de mais pessoas. A Bíblia mesmo fala: não é bom que o homem ande só. Eu preciso de um companheiro, eu preciso do líder do meu hub, eu preciso do meu companheiro da minha rede, eu preciso de pessoas, eu preciso do conselho de gente sábia. Isso também começa lá no quarto de oração. Se a gente não tem, às vezes a gente tem esse grito: olha, eu não tenho amigo, segundo o coração de Deus, eu me sinto tão sozinha. Mas eu preciso pedir isso para o Senhor também: qual é a voz que eu vou ouvir? Qual vai ser a voz que vai andar do meu lado, que eu vou emprestar os meus ouvidos para ouvir? Eu até trouxe, gente, um testemunho pessoal aqui, que é ouvir o conselho do sábio em momento de crise. Pouquinho antes da pandemia, que foi em 2019, a gente passou por um momento de crise lá na nossa igreja local, em Curitiba, Deus, ele tinha um plano e ele espalhou um bocado de gente, espalhou o povo. E a gente tinha uma igreja sempre, ela era menor da nossa denominação, mas ela tinha uma estrutura de prédio, como essa daqui, tinha as escolinhas, tinha tudo igual à nossa denominação. Só que chegou um momento que Deus espalhou aquele povo, e alguns permaneceram, outros saíram, e aí foi um momento de decisão que nós iríamos fazer. Cada família teve que decidir se ficava ou se saía. E não foi diferente comigo, com o Frank. A gente tinha a palavra de Deus, a gente tinha um sonho em perpassar pela igreja. A gente amava tanto aquela igreja local, a gente criou nossos filhos desde bebezinho na igreja, e a gente entendia que a nossa vida era igreja. Quando a gente pensava em sonho, a gente pensava na igreja. E aí, como assim ela vai ser espalhada, ela vai acabar? O pastor Robson saiu daqui, foi aconselhar o povo, foi falar com o povo. E aí foi que ele falou: olha, eu confio a supervisão da igreja local agora para você e para o Frank. O Frank prontamente disse sim, não me consultou, gente, não quis saber o que eu achava. E eu tive uma crise. Por quê, gente? Porque eu olhava para os meus filhos e pensava: cadê os amigos dele? Cadê a estrutura de uma igreja que cuidava tão bem? E a minha filha estava quase transicionando para a pré-adolescência.
E eu me lembro que eu entrei no meu quarto e eu chorava, porque eu pensava, o que eu vou fazer com eles? Eu vou cuidar dos outros e meus filhos vão perder, né, a companhia, aquilo que era saudável. E foi quando eu ouvi o conselho do sábio, que o pastor Robson dizia, olha, agora você vai ter que confiar no teu testemunho dentro da sua casa. Você vai ter que confiar naquilo que Deus está fazendo. E eu olhava para aquele conselho e ele dizia, veja a minha mãe, a pastora Sueli, que teve 5 filhos homens, e não tinha uma estrutura naquela época, não tinha nem um celular para a gente entreter, né, o rapaz. E eles estão todos aí, cumprindo aquilo que o Senhor tem, todos no Senhor. Então assim, eu tive que confiar nos momentos de decisão, porque para mim aquela era uma decisão muito importante. Era o destino da minha vida, da minha família, era o destino dos meus filhos, e ali eu tive que me apoiar na fé do meu marido e na visão do homem sábio. Eu podia ter saído, né, e eu não sei o que seria dos meus filhos. Então eu acredito que nos momentos de crise Deus vai levantar pessoas para respaldar aquilo que a gente tem no coração, a dizer, agora confia nessa voz, vai nessa força. Então ore ao Senhor. Se você não tem esse conselheiro, se você se sente carente de uma voz, Deus tem na sua noiva alguém para te aconselhar. A pergunta desse tópico é, com quem eu posso falar sobre isso? Se você tem um sonho, tem uma pessoa que já caminhou na tua frente, ela vai te aconselhar. Se é na criação de filhos, se é num casamento, se é na área das emoções, encontre aquele teu conselheiro, gente. O terceiro ponto é decida pela integridade. Gente, essa parte aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ler Gênesis 17:1. Deus novamente aparece para esse homem Abraão. Ele já tinha tido o filho Ismael, que era filho da escrava. Ele não tinha ainda tido o filho da promessa. Antes de ler Gênesis 17, eu quero ler o finalzinho, que é Gênesis 16:15. Olha que interessante. Agar teve um filho com Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael, 86. Ele teve o filho daquela proposta, né? Olha, Deus está demorando, então vamos fazer, né? O fruto da vontade do homem agora, vamos agilizar o processo. Em Gênesis 17 fala, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe aparece e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre você e mim, entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é minha aliança com você, e você será o pai de muitas nações. Gente, olha no percurso do sonho de Abraão, Deus reaparece novamente para ele. E eu fiquei pensando e meditando, olha, Deus apresenta novamente, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você vê uma lacuna de tempo de 13 anos. De 99 para 86 são 13 anos do desmame de Ismael. E aí ele se representa e fala, ei Abraão, vem aqui novamente que eu quero ter com você. E aí ele dá um imperativo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande nos meus caminhos e seja íntegro. Muitos embates teológicos têm dessa lacuna que Deus parece não falar com Abraão, que são 13 anos no literal. Muitos falam que ele estava na disciplina, que ele estava meditando sobre a sua vida. A gente não vai entrar nesse embate, mas Deus, ele se reapresenta como um Todo-Poderoso. Abraão, rumo ao seu sonho, teve seus percalços, teve suas decisões baseadas no seu braço, e Deus reapresenta para ele dizendo, olha, eu sou aquele que supre a tua necessidade. Eu sou o El Shaddai na raiz, que é aquele que nutre. Então Abraão, ele fraquejou sim, mas Deus, ele novamente se representa a ele, eu vi a tua queda, não é surpresa nenhuma, mas eu quero te levantar de pé, meu filho, e apresentar que você é um bebê na minha presença, eu vou ter que te levantar para te nutrir novamente. E muitas vezes, quando a gente cai, é porque falta revelação da grandeza de que é o Senhor. Ele já tinha se apresentado para Abraão como Deus dos seus antepassados, mas aqui ele fala, eu sou o El Shaddai, eu sou o suficiente, mas eu tenho um imperativo para você. Se você quer o cumprimento do sonho, você vai ter que andar comigo, você vai ter que andar na minha presença, você vai ter que ser inteiro na minha presença. Isso fala tanto ao meu coração, querido, que olha, eu te levanto, eu te coloco de pé, mas não daquela forma como você andava. Às vezes nós queremos o cumprimento do sonho, sim, mas nós não estamos inteiros na presença do Senhor. E eu acredito nessa crise, gente, de integridade. O que é a raiz da integridade, gente? É aquilo que é a mesma coisa de dentro para fora.
É aquilo que é sadio, que é saudável, que é o sim é sim, o não é não, sem fingimento, sem hipocrisia. Eu falo com temor, gente, a gente tem visto quedas de homens e mulheres de Deus que foram sinceros, que ensinavam as escrituras. E olha, a gente tem que chorar, porque o pecado, a gente não deve agir com vanglória, dizendo, olha, aquele lá caiu. A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas é integridade, querido. Deus, Ele precisa tocar o nosso interior, e muitas vezes quando a gente bambeia as nossas pernas, porque nós temos as nossas crises. Às vezes tem um caminho reto, uma vereda reta. Vereda quer dizer retidão, mas a gente costura. E é como se Ele dissesse, olha, você não consegue sozinho. Eu levanto, eu firmo os seus pés na rocha, mas ser íntegro, ser inteiro a partir de agora. E a palavra de Deus fala e elucida no Salmo 15, o que é para Deus um homem inteiro. É chegar na presença de Deus, olha, eu tenho essa minha vulnerabilidade. Eu tenho essa minha fraqueza. Eu fui criada dessa forma. Deus, Ele não exige de nós perfeição, mas essa prontidão para dizer, olha, eu não consigo sozinho. Está aqui, eu sou desnuda na frente do Senhor, porque o cumprimento do sonho, eu vou precisar estar inteira daquela forma. Salmo de número 15 fala, o Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça de coração, que fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que os olhos têm por desprezível o que merece provação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Queridos, é um chamamento para o povo de Deus, a santidade. Às vezes a gente demora para entender que isso purifica o nosso interior. Deus nos chama para a santidade. Não só parar no estágio da conversão, que eu recebo Jesus como meu Salvador, mas aquele que habitará no tabernáculo do Senhor tem que estar inteiro para Ele. Vamos chegar depois no finalzinho, eu quero orar para vocês sobre essa decisão, gente, da integridade. Ela não é nada místico e nada emocional, é uma decisão. Nós temos falado sobre decisões sábias, e a integridade, que é estar sadio diante de Deus, ela precisa só de uma decisão. Olha, Senhor, eu reconheço e eu decido que eu preciso domar o meu homem interior, que eu preciso ser purificado por você. E o último ponto decida enfrentar os medos com a fé. Nós sabemos, gente, que o homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. Eu trouxe ano passado uma palavra para o Hype, falando sobre as emoções, e falando de forma emocional, sobre cada uma das emoções que nós experimentamos desde a infância. Mas agora a gente vai falar de forma espiritual. O medo, querido, ele deveria ser só um sinalizador. Quando eu sinto medo, eu deveria correr para a presença de Deus. Só isso que ele serviria na nossa vida. Mas para homens e mulheres, para a igreja de Cristo, o medo, ele tem paralisado homens de concretizar o seu sonho, mulheres de avançar. Nós não discernimos, às vezes, a raiz da paralisia, mas é medo na sua essência. O medo sempre ele vai sussurrar indecisão no nosso coração. E se não der certo? E se não gostarem de mim? E se eu for rejeitado? É medo. Às vezes muitos negócios não avançam pela raiz do medo. Gideão teve medo porque ele era o menor do clã. Abraão teve medo porque ele era muito velho. Todos esses homens tiveram medo. Eles davam desculpa para Deus. Mas todo medo, querido, ele só é vencido avançando. Da nossa parte nós temos que avançar. Da nossa parte nós temos que pôr os pés nas águas. Da nossa parte eu tenho que dizer, olha, Senhor, eis-me aqui. Fica uma dica, toda a área de medo, ela está imolada de uma afeição nossa. Paulo, ele tinha medo que os hereges chegassem na igreja que ele estava implantando. Mas ele tinha eterno amor e verdadeiro amor pelas igrejas. Às vezes esse eu fraquejar, é porque eu estou amando muito a minha reputação. E se eu for rejeitado, é porque eu estou imolando muito a minha emoção. Nós precisamos avançar e olhar para Cristo. Eu quero ler para vocês, para a gente já ir para a parte final. Davi, ele entendeu
o que subjuga o medo. Em 1 João fala, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Querido, o Salmo de Davi, número 18, que não está na projeção, mas eu quero ler para ti. Davi entendeu. Ele foi aquele que entendeu que o contrário do medo não é coragem, é amor. Davi entendeu, depois das injúrias, as perseguições de Saul, que era aquele que Deus colocou para amá-lo. Ele entendeu pós-guerra que ele precisava estar lançado no amor do Senhor, aperfeiçoado no amor do Senhor. O Salmo 18 começa assim: eu te amo, Senhor, a minha rocha. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e poder que me salva, é minha torre alta. Eu clamo ao Senhor que é digno de louvor. Eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte não me enredaram, as torrentes da destruição não me surpreenderam. Davi entendeu que a fortaleza contra o medo é o amor, mas o amor de Deus. Quem já experimentou às vezes o peito esmagado numa crise de ansiedade, nós precisamos entender a profundidade do amor de Deus e pedir: me revela a profundidade do amor do Senhor, que lança fora o medo de ser julgado, o medo de fraquejar, o medo de falir, o medo de passar vergonha. A glória de Deus e a vergonha dele também, ele levou tudo na cruz do Calvário. Quero chamar o louvor, por favor. Em meio ao medo, querido, que nos paralisa, nós precisamos entender que Deus está mexendo e abalando nossos fundamentos. Davi entende, lá no verso 28, que o Senhor mantém acesa a minha lâmpada, e ainda não é do nosso coração produzir amor. Você percebe o quanto a gente é dependente do Senhor? No nosso coração não há produção de amor, porque nós somos imperfeitos. Então, durante o ano, quando o medo vir, ele virá, no percurso do nosso sonho, o medo virá. Eu me lanço no amor de Deus e peço: olha, reacende aquele primeiro amor que eu tinha por você, que eu não levava em conta a distância de fazer nada que o Senhor me pediu, eu fazia. Nós tanto faz o que vão pensar. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. Olha, é o único amor que é uma fortaleza e é uma rocha para nós. Embora o seu marido, o seu cônjuge lhe ame, você tem o amor dos seus filhos, e ele também é areia nas nossas mãos. Ele não é a rocha inabalável do amor de Jesus. Nós precisamos entender que o único amor que será rocha na nossa vida é a aceitação do Pai. E também não produzimos de nós mesmos. A decisão nesse ponto é quando o medo vir: avance. Avance. Às vezes você não teve um pai que foi a expressão do amor. Mas olha, eu quero entender, Senhor. Eu estou aqui, eu quero entender. Costura no meu coração o seu amor. A pergunta final é: do que eu tenho medo? E como a fé pode fazer para me ajudar a avançar? Você pode ficar de pé aqui, meu querido, e responder essa palavra? Para concluir, gente, nós precisamos ter coragem como homens e mulheres de Deus para tirar o nosso sonho do papel. Aquilo que tanto queima no nosso coração, às vezes a gente quer sufocar. Olha, Senhor, eu não quero, tem tanta gente fazendo a mesma coisa, mas tem algo particular da parte de Deus para você fazer, que só você vai fazer, que só vai dar certo se você for do seu jeito, desse jeitinho que Deus lhe fez. Você possa colocar a mão no coração, que eu quero orar contigo, que vai representar aquelas resoluções que você fez no início do ano. O Senhor sabe. Senhor, eu oro pelos meus queridos irmãos aqui, Senhor Deus. Me junto a eles nessa oração, Pai. Essa palavra que foi liberada, Pai, sobre como tomar decisões sábias. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor Deus. A nossa vulnerabilidade, Senhor, em decidir muitas vezes, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor acenda o desejo, Pai, de estar contigo durante a semana. Que nós venhamos ser homens e mulheres que oram, Pai, que oram porque sabe que o Senhor nos ama, e o Senhor se importa, e o Senhor nos vê, Pai.
Oh Deus, dê a eles a porção de discernimento, Pai, para eles caminharem nesse ano, Pai. Discernimento para discernir as alianças, os negócios, Pai, o propósito que eles têm. Em nome de Jesus eu oro também pelos conselheiros, Pai, pelas aquelas pessoas, Deus, que o Senhor já tem levantado, Pai, para que seja um apoio, Pai, apoio no dia da dúvida, Senhor, que seja um ombro para eles, Pai. Eu peço, aviva as alianças de amizade aqui, Pai. Oh Deus, fortalece o nosso amor como irmãos, Pai, que o povo lá de fora olhem como eles se amam, gente, como eles se amam, Senhor. Eu peço também, Senhor Deus, pela integridade do seu povo. Nós queremos decidir aqui, Pai. Oh Deus, não estou aqui para apontar, Senhor Deus, sou falha, Senhor, sou falha também, sou pó, Pai. Mas revela a nós, Senhor, a área que falta, Senhor, a Tua luz e que ainda é trevas, Pai. Se for a nossa maneira de falar, Senhor, se for a nossa maneira de negociar, Pai, nós nos rendemos e dizemos, Senhor, levanta-nos, Pai, e fortalece os nossos joelhos na rocha, Pai. Nós decidimos andar contigo, Senhor Deus, mas nos faz, Pai, homens e mulheres íntegros, Pai, que não tem do que se envergonhar, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Deus, daqueles que têm medo, Pai. Oh Senhor Deus, que o medo, Senhor Deus, seja desmascarado no nosso meio, Senhor Jesus. Que ele seja removido do nosso meio, Pai, toda vez que ele bater a porta, Pai. Toda vez que a intimidação bater a porta, nós vamos avançar, Pai. Oh Senhor Deus, nós não vamos retroceder, Senhor Jesus. Remove o medo do meio do teu povo, Senhor. Que eles sejam conquistadores, Deus. Oh Deus, que eles sejam sonhadores para Ti, Pai. Oh, leva eles além deles mesmos, Senhor Jesus. Aqueles que não têm um amor aperfeiçoado, Pai, que eles experimentem um extravagante agir de amor, Pai. Oh Senhor, que Teu agir de amor, Senhor, os encontre enquanto dirigem, Pai, enquanto levem seus filhos para a escola, Pai. Oh Deus, que eles nem entendam, Pai, mas que o Senhor se envolva com Teu perfeito amor. Oh Deus, cura a identidade do Teu povo para que eles possam avançar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos, Senhor, as nossas decisões diante de Ti, reconhecendo que nós precisamos da Tua voz, Pai, que é irresistível, Senhor Deus, irresistível no nosso coração, Pai. Fale com cada um aqui, Pai, que eles tenham uma experiência, Pai, com Deus que nos ama, Pai, com um Pai amoroso, Senhor. Em nome